Uma das maiores virtudes do mundo moderno é a autenticidade. Categorias como certo e errado, bom ou mau, apropriado ou inconveniente tornaram-se completamente secundárias. O mais importante, dizem, é ser autêntico, é ser genuíno, é ser transparente. É não ceder às pressões e aos padrões sociais, familiares ou religiosos que sufocam aquilo que nós realmente somos. Sê tu próprio. Sê verdadeiro contigo mesmo. Expressa livremente a tua individualidade. Segue o teu coração. Segue os teus sonhos. Notem que a autenticidade passou a ser não apenas a virtude maior, mas um dos maiores ídolos do mundo moderno, perante o qual se sacrifica tudo e todos. Ser autêntico é, na verdade, fazer do eu o centro da realidade. É não ter vergonha de viver de forma egoísta, uma vida centrada no prazer, porque o importante, dizem-nos, é ser feliz. Sabem, a Bíblia também nos chama a ser autênticos. Na verdade, a Bíblia condena todo o tipo de hipocrisia. A Bíblia condena tanto o moralismo como o legalismo, exatamente porque no centro do moralismo e do legalismo está o orgulho e a hipocrisia. Mas a diferença é que para o cristão, viver de forma autêntica é viver para a razão pela qual nós fomos criados por Deus. A autenticidade nas Escrituras não tem a ver com a nossa descoberta do eu, tem a ver com a descoberta de como Deus nos criou, de quem Deus criou, como e para quê. Na Bíblia, a forma mais genuína de viver é reconhecer que existe um Deus que criou todas as coisas e tem autoridade sobre todas as coisas. A verdadeira autenticidade, a verdadeira integridade não se alcança quando nós vivemos de acordo com as nossas emoções ou com sonhos pessoais, mas quando reconhecemos que fomos criados por Deus para viver para Ele. O texto de hoje é uma exortação à autenticidade. É uma exortação à integridade de vida. Enquanto cristãos foi-nos dada uma nova vida e nós somos exortados a viver a nova vida que Deus nos deu. E por isso convido-vos a abrirem as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 4. E vamos ler os versículos 17 a 24. Este texto encontra-se na página 1113 nas Bíblias que estão nos vossos bancos. Efésios capítulo 4, versículos 17 a 24. Página 1113. Diz-nos assim a palavra de Deus. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao vosso trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Notem no texto que acabámos de ler, a exortação de Paulo é muito simples. Vejam o versículo 17. Esta é a exortação. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os gentios. A ideia de Paulo é esta. Com base no que já vos escrevi, eu quero insistir com vocês na necessidade de não viverem mais como os gentios. As traduções que nós temos nas nossas mãos, nós lemos como andam os outros gentios. Mas deixem-me dizer-vos que este é um erro desta tradução, porque a palavra outros não está no texto original. E para entendermos, é bom entendermos o que Paulo quer dizer aqui. É importante lembrarmos-nos do que Paulo já tinha escrito anteriormente.
e porque é que ele fala nos gentios como se não fossem eles. Vejam no vosso texto no capítulo 2. No capítulo 2, nos versículos 11 e 12. Lembrem-se quando Paulo os lembrou disto. Diz, portanto lembrai-vos de que noutro tempo erais gentios na carne. Entendem o passado aqui? Noutro tempo erais gentios. Versículo 12, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Ou seja, eles não eram israelitas, eles não faziam parte da comunidade. Estranhos aos concertos ou alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vejam ainda o versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. E o que é que diz o versículo 19? Assim que já não sois, eles estavam separados da comunidade de Israel, mas eles agora já não são estrangeiros, não são forasteiros, são concidadãos dos santos e da família de Deus. Notem, embora eles sejam gentios, gentio significa não judeu, embora eles sejam gentios na carne, ou seja, eles não eram etnicamente judeus, Paulo trata-os como israelitas, porque é o que eles são espiritualmente. Eles são o povo de Deus. Eles eram gentios, eles estavam separados da comunidade de Israel, mas o que é que Paulo já tinha dito? Eles já não são estrangeiros, eles agora são concidadãos. Eles são israelitas de pleno direito. Deus deu-lhes uma nova vida. Eles que estavam, capítulo 2, versículo 1, eles que estavam mortos nos seus pecados. Versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor com que os amou, deu-lhes uma nova vida com Cristo. E é esta nova vida que Paulo agora os exorta a viver. Eles são novas pessoas em Cristo e por isso devem despir-se dos seus velhos hábitos, da sua forma antiga de pensar e de agir, e devem vestir-se de forma apropriada, de acordo com a nova vida que eles têm e que lhes foi dada. Paulo deseja que os cristãos em Éfeso vivam vidas com sentido. Paulo começa pelo negativo. Vejam o versículo 17, começa com o não. Não andeis mais como andam os gentios. Versículo 22, vos despojeis do velho homem. E depois parte para o positivo. Vejam o versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Versículo 24. E vos revistais do novo homem. Assim como existe um contraste evidente entre a morte e a vida, assim também existe um contraste evidente entre o ser cristão e não ser cristão. Esta é uma das exortações mais comuns nas Escrituras. O povo de Deus deve viver de acordo com a sua identidade. Nós somos filhos de Deus, devemos viver como filhos de Deus. Deus deu-nos uma nova vida e nós devemos viver essa vida. Devemos deixar para trás a nossa vida passada, devemos viver como Deus deseja. E é este contraste entre o velho e o novo homem, esta nova identidade, entre a velha e a nova pessoa, que nós vamos centrar a nossa atenção hoje e que reflete os dois pontos do sermão de hoje. Em primeiro lugar, o velho homem, ou a velha pessoa, versículos 17 a 19, e depois, ponto número 2, o novo homem, versículos 20 a 24. Ponto número 1, o velho homem, ou a velha pessoa. Vejam mais uma vez o versículo 17. Portanto digo e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os gentios, na vaidade do seu sentido. Quando Paulo escreve acerca da vaidade do seu sentido, aqui a palavra sentido significa mente, significa razão, significa raciocínio. Paulo descreve alguém cujo raciocínio é vazio, é fútil, é uma pessoa que lhe falta propósito na sua vida. A pergunta, porquê é que as pessoas vivem vidas sem sentido? Qual é a razão para a vaidade do sentido em que as pessoas vivem? O que é que significa na prática viver vidas sem sentido? Ou por outras palavras, que velho homem é este do qual eles se devem despir? Paulo fala numa espiral descendente com 3 aspectos. É a dureza do coração, é a ignorância e é a insensibilidade.
estes são os 3 aspectos que caracterizam o velho homem: a dureza do coração, a ignorância e a insensibilidade. Vejam esta dureza do coração que Paulo fala no versículo 18. E lembrem-se, irmãos, mais uma vez, o maior problema da humanidade é um problema de coração. O nosso maior problema não está nas nossas circunstâncias, por mais difíceis que sejam. O nosso maior problema não é externo a nós, por muitos desafios que nós possamos ter na nossa vida. O nosso maior problema é um problema de coração. Na Bíblia, o coração representa todo o nosso ser. Não é tanto como hoje, que quando nós falamos sobre o coração, normalmente estamos a referir-nos às nossas emoções, certo? Em particular, quando estamos a falar sobre paixões românticas, é o nosso coração. Mas não é assim que a metáfora do coração é usada na Bíblia. O coração representa o centro da nossa vontade, o propósito da nossa vida. E diz-nos que o velho homem tinha um coração duro. É exatamente por isso que o principal mandamento é este. Lemos em Deuteronômio 6:5, e é exatamente o texto que o Senhor Jesus vai citar quando lhe perguntam qual é o maior mandamento. E o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Este é o nosso dever, é amar a Deus de todo o nosso ser, de todo o nosso coração. Mas um coração duro é um coração que já não cumpre o propósito para aquilo que foi criado. É um coração que já não é mole. É um coração que já não é capaz de funcionar da forma como foi criado para este principal propósito de vida. É este o coração endurecido que faz com que as pessoas vivam, vejam o versículo 18, vivam separados da vida de Deus. A vida para a qual Deus nos criou. O nosso coração ficou duro e nós falhamos esse propósito. Exatamente como Paulo tinha escrito no capítulo 2, versículo 1, e vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Lembra-nos, mais uma vez, versículo 12 do capítulo 2, lembrai-vos que naquele tempo estáveis separados de Cristo, estávamos separados desta vida, da vida para a qual Deus nos criou. E é exatamente por isso que a grande promessa do Evangelho é o quê? É um novo coração, é um novo espírito, é uma nova vida. Lemos em Ezequiel 36:26, no capítulo anterior ao texto que o irmão Rodrigo leu para nós, quando Deus nos promete através do seu profeta, Ezequiel 36:26, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. A dureza do coração humano que o separa de Deus é a razão maior pela qual as pessoas vivem vidas sem sentido. Vivem vidas fúteis, cheias de vaidade, porque lhes falta o propósito principal de vida. O seu coração já não bate ao ritmo do coração de Deus. O seu coração perdeu a capacidade de funcionar para a razão pela qual foi criado. Correm para alcançar tudo, sem na verdade alcançarem nada. Procuram, mas nunca encontram. Desejam, mas nunca estão realmente satisfeitos. Esta é a dureza do coração que nos afasta de Deus. Mas o velho homem era também ignorante. Esta é a segunda razão que Paulo dá e que apresenta para uma vida fútil, para uma vida sem sentido. É a ignorância. E para entendermos um pouco o que é que Paulo quer dizer com esta ignorância, é bom usarmos um texto que é um texto muito paralelo ao que nós lemos hoje e que encontramos em Romanos 1, uma carta que o mesmo autor, o mesmo apóstolo Paulo, escreveu à igreja em Roma. E lemos assim Romanos 1, versículos 18 a 22, quando diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios,
tornaram-se loucos. Notem, isto é muito importante, porque a ignorância que Paulo aqui fala não é simplesmente falta de informação. Paulo apresenta a ignorância como um estado intencional, não apenas uma circunstância. Ou seja, a razão pela qual as pessoas vivem como se Deus não existisse não é porque faltam evidências de que Deus existe, mas é simplesmente porque as pessoas não querem viver de acordo com aquilo que sabem que é verdade. Existe um Deus que criou todas as coisas. É auto-evidente pelas coisas que estão criadas. Mas as pessoas suprimem essa verdade para não terem que lidar com o facto que existe um Deus ao qual têm de prestar contas. E, portanto, esta ignorância não é apenas falta de informação. Esta ignorância é um estado intencional em que as pessoas estão. E é exatamente por isso que Paulo diz que as pessoas são inexcusáveis. É um estado auto-infligido de ignorância. E quando as pessoas suprimem a existência do Criador, vejam o versículo 18, o seu entendimento, a sua razão, o seu raciocínio fica entenebrecido, fica obscurecido. O texto diz-nos que eles estão entenebrecidos no entendimento. A imagem é de trevas, é incapacidade de ver, é como que um nevoeiro cerrado que ocupa a sua mente. Notem que Paulo não diz que as pessoas não têm capacidade de pensar. Paulo não diz que as pessoas não utilizam o seu raciocínio ou a sua mente. Aquilo que Paulo afirma é que alguém que não interpreta a realidade a partir de Cristo pensa em vão e vive uma vida sem real propósito, porque não conhece aquele que criou a realidade, porque não tem em conta aquele que dá significado a todas as coisas. E esta é uma das grandes ironias do mundo em que vivemos. Quanto mais informação, maior a futilidade. Queridos irmãos, de que vale muita informação quando lhe falta o principal ingrediente? De que serve à sociedade a sua razão quando lhe falta o fundamento que dá significado a todas as coisas? É dureza de coração, é ignorância, mas é também insensibilidade. Notem que esta dureza do coração e esta ignorância é aquilo que leva a esta insensibilidade progressiva ao que é verdadeiro, ao que é justo, ao que é certo, ao que é bom. Quando Deus é removido da nossa realidade, o que é que sobra? Sobram os nossos sentimentos, sobram as nossas emoções, sobram os nossos desejos. Esta é a consequência de corações endurecidos. Vejam o versículo 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Notem, as pessoas tornam-se insensíveis. Aqui o sentimento significa sensibilidade. E, consequentemente, porque se tornam insensíveis, entregam-se à dissolução. A palavra dissolução significa que perderam barreiras, que perderam limites. O desejo e o consentimento passa a ser o único limite. Quando Deus é removido da realidade, então tudo passa a ser subjetivo. A verdade não existe, o certo e o errado são apenas construções sociais. Paulo descreve esta realidade mais uma vez no capítulo 1 de Romanos, quando diz que as pessoas se esqueceram de Deus, suprimiram a verdade e Deus os entregou aos seus próprios desejos. Romanos 1, 24. E é uma obra progressiva, é algo que acontece progressivamente, as pessoas tornam-se progressivamente mais insensíveis. Romanos 1, 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Romanos 1, 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o seu uso natural, no contrário à natureza. E Romanos 1, 28. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, esta tal ignorância, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Notem, irmãos, a libertinagem tão celebrada no mundo moderno é, na verdade, um ato de condenação de Deus sobre a humanidade. Queridos irmãos, nós devemos levar esta verdade muito a sério. As pessoas entregarem-se à dissolução, perderem todo o senso de moralidade e celebrarem essa imoralidade, é um ato da condenação do próprio Deus, de que Deus os entregou às suas paixões. A grande ironia é que na sua busca pela liberdade, de serem livres para viverem como querem
e de acordo com os seus desejos. As pessoas tornam-se escravas dos seus próprios desejos. Já se deram conta disso? As pessoas vivem constantemente a tentar saciar os seus desejos. Mais uma vez, como Paulo já tinha dito no capítulo 2, versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Entendem esta ironia? As pessoas que querem ser livres acabam a fazer a vontade da sua própria carne e das suas emoções. E é exatamente com uma imagem animalesca que termina a descrição de uma pessoa sem Deus. Vejam o que Paulo diz: para com avidez cometerem toda a impureza. As pessoas entregam-se aos seus desejos. Os limites desaparecem. Mas notem também que as pessoas se tornam insaciáveis. É esse o sentido que o texto nos dá. As pessoas cometem toda a sorte de impureza com avidez. As pessoas não param. As pessoas continuam. E essa espiral descendente de pecado e de maldade e de impureza torna-se cada vez pior, porque as pessoas nunca estão satisfeitas. E esta é a grande ironia do pecado que nos consome e que toma conta da pessoa humana. As pessoas crescem no seu desejo, crescem na sua libertinagem, mas nunca estão verdadeiramente satisfeitas. E a razão é porque procuram a plenitude em coisas que são por natureza incompletas, temporais, sujeitas à corrupção. Comer pode dar um grande prazer, mas daqui a umas horas nós voltamos a ter fome. A espiral descendente do pecado pode ser comparada a uma pessoa viciada. Começa com uma pequena dose, com grande satisfação, mas termina com uma grande dose, sem qualquer satisfação. O desejo cresce, a satisfação diminui, até consumir a pessoa por completo, até tomar conta de forma completa daquela pessoa. Aquilo que parecia ser o caminho da felicidade torna-se o caminho da morte e da escravidão. Vem-nos aqui à memória o texto da semana passada que encontramos em Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 36. Quando Jesus diz à multidão e aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Entendem a grande ironia da mensagem do Evangelho? É quando nós seguimos o nosso próprio raciocínio, quando nós queremos, através dos nossos desejos, sermos completos, sermos bem-sucedidos e ganhar a nossa vida neste mundo. No final de contas, perdemos a nossa vida por completo. Mas quando nos negamos a nós próprios e entregamos a nossa vida a Deus, aí sim encontramos o que é a verdadeira vida. Entendem? O que é que aproveitaria, diz o Senhor Jesus no versículo 36? Pois o que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo, mas perder a sua alma? Em contraste com a dureza do coração, com a ignorância e a insensibilidade dos gentios, Paulo diz aos cristãos em Éfeso: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Ponto número 1, o velho homem. Ponto número 2, o novo homem, a nova pessoa. Versículos 20 a 24. A imagem é exatamente estes dois homens, estas duas pessoas. O velho e o novo. A pessoa que eles eram, a pessoa que eles são agora em Cristo. A sua velha vida e a nova vida que Deus lhes deu. E esta nova vida é apresentada em completo contraste com a sua vida anterior. Notem, o oposto da dureza do coração é um novo coração. Paulo escreve no versículo 21, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados. Notem que Paulo aqui apresenta uma condicional, se, certo? Mas esta condicional não é porque Paulo tem dúvidas sobre a sua salvação ou da sua verdadeira conversão. Paulo usa aqui o condicional se no sentido de assumindo que, porque eu sei que. Ou seja, Paulo exorta-os a viverem como novas pessoas, porque eles são novas pessoas. Paulo já tinha dito isto no capítulo 1, já tinha orado por eles, já tinha agradecido a Deus, porque a sua fé e as suas obras, o seu amor eram evidentes.
E Paulo está a lembrar, não foi assim que vocês aprenderam a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, ou seja, de acordo com aquilo que vocês ouviram, daquilo que vocês acreditaram, daquilo que vocês receberam. Paulo exorta os crentes a vestirem-se de uma forma apropriada. Notem, irmãos, Paulo não está a pedir para eles construírem uma nova realidade. Paulo não está a pedir, vivam desta maneira para serem novas pessoas. É exatamente o oposto, entendem? Não é nem moralismo, nem legalismo. Paulo não quer que eles simplesmente pintem a fachada das suas vidas. Paulo está-lhes a dizer assim, porque Deus já vos deu uma nova vida. Vivam essa nova vida. A exortação de Paulo não é, mais uma vez, para que as pessoas se mascarem, porque mais tarde ou mais cedo a maquilhagem vai desbotar. É costume dizer, ano novo, vida nova. Mas nós bem sabemos que as resoluções de ano novo são sol de pouca dura. Porquê? Porque nós não temos em nós o poder de sermos novas pessoas. As pessoas podem ser capazes, mais uma vez, de pintar a fachada de uma casa. Mas se o problema for um fundamento, a casa vai ruir. Para vivermos uma nova vida, precisamos que Deus nos dê uma nova vida. Este é o oposto da dureza do coração. É um novo coração. Depois, o oposto da ignorância é a verdade em Cristo. Vejam o versículo 20 e 21. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Notem como o versículo 20 pode soar estranho a uma primeira leitura superficial. Já alguma vez notaram que soa estranho? Diz assim, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Talvez alguém possa esperar ler algo como, vocês não aprenderam assim de Cristo, certo? Não foi assim que vocês aprenderam dele. Mas notem que aqui Cristo não é tanto a origem do ensino, ele é o objeto do ensino. Entendem? Para o cristão, a verdade não é apenas algo que nós afirmamos. A verdade é uma pessoa. É a pessoa do Senhor Jesus. Ele é a perfeita revelação de Deus. Ele é Deus encarnado. Conhecer Cristo é conhecer Deus. Ele é o nosso Mestre, Ele é o nosso Senhor. É Ele quem nós queremos conhecer. Mas também é através dele que nós queremos ver todas as coisas. João 14,6, palavras do próprio Jesus. Disse-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 8, 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, ou seja, Ele próprio. E conhecereis a verdade vos libertará. João 17, 13. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O Evangelho de João começa desta forma, que nele, em Cristo, estava a vida. E a vida era a luz dos homens. As trevas que ocupam a nossa mente e que nos impedem de ver de forma clara, só podem ser quebradas quando a nossa mente é iluminada. E a nossa mente só pode ser iluminada através do conhecimento de Cristo, que nos é revelado na Palavra de Deus. É por isso que, queridos irmãos, que nós colocamos tanta ênfase na Bíblia, na Palavra de Deus. É por isso que os nossos cultos são todos acerca da Palavra. Nós lemos a Palavra, nós explicamos a Palavra, nós pregamos a Palavra, nós aplicamos a Palavra à nossa vida, nós cantamos a Palavra, nós procuramos orar de acordo com a Palavra. E é isso que nós queremos também para as nossas vidas. É por isso que a leitura, o estudo, a aprendizagem da Palavra de Deus e a oração são indispensáveis na nossa vida. Devem ser indispensáveis na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida enquanto igreja. A igreja deve ser, na sua base, uma comunidade de alunos, que é o que significa literalmente discípulos, é alunos. É uma comunidade de alunos. Significa que é uma comunidade que aprende. É uma comunidade de crentes, que implica ser uma comunidade que aprende, que ouve, que é ensinada acerca do Senhor Jesus. Notem isto, irmãos, a ignorância só se combate com a verdade. E a verdade é uma pessoa,
é o Senhor Jesus. É por isso que o anunciamos permanentemente. É por isso que o Senhor Jesus está sempre nas nossas bocas. Por isso, como alguém escreveu, que ninguém diga que a doutrina não tem importância. A boa conduta decorre da boa doutrina. Só quando tivermos compreendido claramente quem somos em Cristo é que crescerá em nós o desejo de viver uma vida que seja digna da nossa vocação e adequada ao nosso caráter de uma nova sociedade em Cristo. Entendem? Nós precisamos de nos alimentar da palavra de Deus, porque ela é a verdade. Devemos desconfiar do nosso raciocínio, dos nossos pensamentos. Devemos ler a realidade, devemos olhar para Deus, devemos olhar para nós, devemos olhar para os outros e para a sociedade e para a cultura com as lentes das Escrituras, com as lentes do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, nós desejamos ser uma igreja enraizada na palavra de Deus. Uma igreja que valoriza o ensino bíblico. O nosso desejo é que a palavra reverbere, ou seja, que ecoe nas nossas vidas. Que não seja apenas uma coisa que é lida, ou algo que é pregado no domingo de manhã e depois saímos daquelas portas e nunca mais pensamos. Mas algo que seja parte da nossa vida. Não é apenas algo que é pregado e que é ouvido num momento, mas algo que é mastigado, que é refletido, que é pensado e que é aplicado às nossas vidas. É por isso, irmãos, que em todos os nossos boletins, não apenas estes boletins são feitos para que os possam levar para casa e continuar a usar. Uma das coisas que encorajo os irmãos a fazer é ir mais uma vez pela ordem do culto. Este culto foi preparado com um propósito. Nós não chegámos hoje de manhã e juntámos-nos meia hora antes para decidir os cultos, os hinos que íamos cantar ou as leituras bíblicas que iríamos fazer. Elas foram pensadas para que o culto possa ter uma lógica, para que nós possamos refletir sobre as verdades que vão ser pregadas e que vão ser ensinadas. Isso significa que é bom que tanto nos preparemos para o culto, como o culto permaneça em nós quando vamos embora. E deixem-me exortar-vos, agora que vamos recomeçar o estudo bíblico às quartas-feiras. É mais uma oportunidade. É exatamente com este propósito que nos vamos juntar. Vamos nos juntar para que a palavra que é pregada domingo possa voltar a ser mastigada e possa ser preparada. É por isso que nos vossos boletins, na última página, queridos irmãos, está aqui, próximo domingo, pregador e mensagem. Irmãos, não é para enfeitar. Não é porque temos que ocupar espaço. É porque desejamos que os irmãos leiam a palavra antes de vir. É porque é bom que nós pensemos na palavra mesmo antes dela ser pregada. É porque queremos preparar-nos para ouvir a palavra. Certo? Nós queremos ser esta igreja, uma igreja que coloca a palavra de Deus no centro, que tem este desejo de conhecer mais da palavra de Deus. Não apenas para encher as nossas mentes, mas para transformar os nossos corações. O oposto da dureza de coração é um novo coração. O oposto da ignorância é a verdade em Cristo. E, finalmente, o oposto da insensibilidade é justiça e santidade. Vejam o versículo 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Lembram-se do que Paulo já tinha escrito no capítulo 2? Mais uma vez, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O velho homem era insensível e escravo dos seus próprios desejos, mas nós, queridos irmãos, não somos mais assim. Deus deu-nos uma nova vida. Nós fomos reconciliados com Deus. Foi-nos dado um novo coração que pode e deve bater ao ritmo certo. Queridos irmãos, o coração humano foi criado para bater ao ritmo da lei do nosso Deus. Isto sim é verdadeira integridade. É a integridade entre o que afirmamos e a forma como vivemos. A verdadeira autenticidade e integridade, notem, não é uma coerência entre os nossos sentimentos e ações. Isso é animalesco, é sub-humano.
Notem, irmãos, os animais irracionais é que se comportam de acordo com os seus instintos primários. É ou não é? Os seres humanos criados à imagem de Deus, criados com uma consciência moral, somos chamados a viver de acordo com a verdade e não de acordo com as nossas emoções. Não de acordo com os nossos desejos. A verdadeira integridade não é a coerência entre sentimentos e ações. É a coerência entre a verdade e as nossas ações. A verdadeira autenticidade para o cristão é negar-se a si mesmo, no sentido de negar os nossos desejos e emoções em favor da verdade. É submeter-nos à autoridade de Deus e da sua lei, porque Ele é bom e a sua lei é justa e boa e santa. Entendem? Notem, irmãos, é importante afirmar no tempo em que nós vivemos que agir de uma forma correta e adequada, mesmo quando sentimos algo diferente, não é hipocrisia. Chama-se maturidade. Notem, irmãos, entendem isto? Viver de uma forma íntegra, procurar fazer aquilo que é certo, aquilo que é bom, mesmo quando vai contra as nossas emoções ou os nossos desejos, isso não é hipocrisia. Isso é ser uma pessoa madura. As crianças e os jovens são aqueles que mais facilmente vivem pelas suas emoções, porque lhes falta o autocontrole. A característica de um adulto, de uma pessoa madura, é aquela que nega as suas emoções por algo maior. É aquela que nega os seus desejos porque quer fazer o que é certo. Isso não é hipocrisia, isso é maturidade. O velho homem era insaciável, mas em Cristo é o inverso. O desejo e a satisfação crescem paralelamente um ao outro. Já se deram conta, irmãos, especialmente aqueles que têm mais experiência na fé? Quanto mais conhecemos a Cristo, quanto mais colocamos a nossa confiança nele, quanto mais lhe obedecemos, quanto mais a nossa satisfação está nele, mais somos completos. Notem que Deus não nos dá uma alegria plena de uma só vez. Nós crescemos em conhecimento e santificação e a nossa alegria cresce proporcionalmente. À medida que conhecemos Deus e deixamos o pecado, a nossa alegria aumenta. Porque ao contrário do pecado, Deus não nos consome. O pecado consome-nos, o pecado escraviza-nos, o pecado toma conta de nós e o pecado destrói-nos. Mas Cristo dá-nos vida. O próprio Deus é a nossa fonte de alegria. Desejamos mais dele. Desejamos satisfazer-nos nele. Ele não nos satisfaz, notem, ele não nos satisfaz como o mundo. Notem que não se trata de uma alegria juvenil, imatura, passageira. É uma alegria sóbria. É uma alegria inabalável. É uma alegria que não está condicionada pelas circunstâncias. É uma alegria que está fundada na fé, na esperança e no amor. Não é uma alegria imediata, mas não para de crescer. Meus queridos irmãos, que a graça de Deus não tenha sido em vão. Que o Senhor Jesus não tenha morrido em vão. Jesus morreu para nos dar uma nova vida. Vamos aprender juntos a viver essa vida. Vamos orar. Pai do céu, nós queremos agradecer-te porque não nos abandonaste aos nossos pecados. Não nos entregaste às nossas paixões. Mas em vez disso, enviaste o teu Filho Jesus para morrer naquela cruz, para pagar a culpa do nosso pecado, para que, através da fé, os nossos pecados possam ser perdoados. Através dele, reconciliar-nos contigo e termos paz contigo. Através dele, termos uma grande esperança. Ó Pai, nós confessamos que ainda somos muito atraídos pelos nossos desejos, pelo que este mundo tem para nos oferecer. Mas nós pedimos que nos ajudes a negar-nos a nós mesmos, a carregarmos a nossa cruz, não porque nós gostamos do sofrimento por si, mas porque sabemos que Tu tens a história nas Tuas mãos, que Tu planeaste todas as coisas, que tudo existe e tudo acontece para o nosso bem. E porque temos uma grande esperança,
porque o teu Filho Jesus vai voltar para levar-nos com Ele. E aí viveremos então uma felicidade plena e completa, sem mais dor e sem mais lágrima. Ó Pai, ajuda-nos a viver a nova vida que Tu nos deste em Cristo Jesus. É no Seu nome que nós oramos. Amém.